seja em cada coração. Queridos, eu quero compartilhar com você, tá, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite, tá, porque é Deus quem conduz a sua própria palavra. E é Ele que tem cada dia mais a intenção de nos ensinar. Amém? Amém. Porque tem um ditado que diz assim, ó, que ninguém é tão sabido que não tenha nada para aprender, tá? E ninguém é tão ignorante, né, que não tenha nada para ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar e também para aprender. Então eu posso aprender com você sim, e você pode aprender comigo. Amém? Amém. Certo? Eu sei preparar uma macarronada daqui, ó. Tá? Eu sei preparar uma macarronada daqui, né? Eu sei que a diaconisa Edna sabe preparar aquele negócio que fica escondido, como é que é o nome, hein? É esse mesmo, escondidinho, que coloca a carne de sol no meio. Eu não sei fazer isso, certo? Mas sei comer. Eu posso ensinar quem não sabe como faz para comer. Quem é que sabe fazer alguma coisa diferente aí desse negócio assim? Eu sei que a irmã Ana sabe fazer umas comidas lá das Arábias, lá, né? É das Arábias, é? Síria. Ah, é Síria. Síria. É? Da Síria lá, né? Tem umas comidas lá no negócio lá. Eu já comi um negocinho assim. É bom, viu? É bom, né? E aqui existem pessoas aqui de diversos estados aqui diferentes, né? Nós temos gente aqui de Manaus, do Rio de Janeiro, Goiânia. né? De Goiânia, né? Da Bahia. Então, aqui é uma igreja, queridos. Da França. Da França também. Nós temos aqui uma diversidade de culturas. Não é verdade? E por que eu começo essa mensagem falando sobre isso? Porque as culturas entram em choque entre si. Não é verdade? Tem região que usa o azeite de dendê. Aí tem outras regiões que não entram o azeite de dendê. É ou não é? Lá no Rio de Janeiro, o carioca só come feijão preto. Aqui o pessoal come... lá no Rio é feijão preto todo dia. Entendeu? Então, as culturas, elas entram em choque. Porque a forma, a prática de vida que a gente tem, ela diversifica muito de região para região. Mas eu quero falar a respeito de algo, para mim e para você compreender, que existe a necessidade de haver uma padronização, porque Deus quer que, mesmo sendo culturas diferentes, o povo de Deus, o povo que crê no Senhor, tenha um padrão. E também você pensa aí, padrão que é de vestimenta? Porque existem igrejas que querem padronizar as roupas das pessoas. Não é de vestimenta não. Tá? Padrão, né, de linguajar no sotaque. Não é o sotaque não. Né? Porque as pessoas têm um sotaque bem diferente, não é? Lá no Pará o pessoal fala dois, querendo imitar os cariocas. Não é? Aqui como é que o pessoal fala? Dois. Né? Dois. Não é verdade? Lá no Rio de Janeiro é cortina. Eu aprendi com alguém lá do Pará que lá fala coxina. Então não é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar com você, meu querido e minha querida, da necessidade de nós padronizarmos a nossa personalidade. Tá? E isso é fundamental. Para que a gente possa contextualizar isso, tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na Epístola de Tiago. Epístola segundo escreveu Tiago, certo? Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, no capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Tiago, capítulo de número 3 e versículo de número 10. O tema da mensagem é bênção. Você pode repetir o tema da mensagem? Bênção. Ah, foi fraquinho. Diga assim, bênção. Bênção. Pronto. Esse é o tema da mensagem hoje. Bênção. Porque eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é aqui que deseja maldição? Ninguém quer maldição, não? Quero bênção. Vocês querem o quê? Bênção. Eu também quero bênção. Ninguém quer maldição, não é verdade? Tá. Tiago capítulo 3 3, né?
Isso. Versículo de número 10. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo número 10, diz assim: de uma boca, diga, da mesma boca. Da mesma boca. Isso, o texto diz: de uma boca procede bênção e maldição. E aí Tiago diz assim: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora você vai olhar aqui para mim. Não fecha a Bíblia não, deixa ela abertinha aí, certo? Que nós vamos conjecturar a respeito da palavra do Senhor. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu quero que você saia daqui sabido, sabida. Amém? Porque depois pode ser que alguém te pergunte e aí você saiba dizer: não, a palavra foi pregada assim, né? Porque às vezes termina o culto, irmãos, aí eu brincando com alguém, eu pergunto: qual foi a mensagem hoje? E a pessoa fica assim. Verdade, queridos. Que as pessoas às vezes não se ligam na mensagem. Se você não sabe, a palavra do Senhor faz toda a diferença. Toda a diferença, você vai entender isso hoje. Tá? Nós estamos diante de um capítulo inteiro, aonde Tiago, esse Tiago que escreveu essa epístola, foi um dos irmãos de Jesus. Tiago, ele escreve uma epístola e fala da capacidade da língua, ou seja, o órgão capaz de proporcionar para a gente a fala, não é verdade? Certo. Sem língua não existe fala. O que é interessante é que, biologicamente falando, a palavra ela surge mediante a posição da língua dentro da boca. Não sei se você já reparou isso. E é necessário uma outra coisa muito importante, senão também não será possível a fala. Significa o que é tão importante quanto a língua, que é a respiração. Então, a junção do ar sendo expirado, não inspirado, mas na hora que o ar sai, e mediante a posição da língua na boca, existe a fala. A pronúncia das palavras, certo? Quem está entendendo aí? Isso é facinho, não é? Mas talvez alguém aqui não saiba. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo hoje é mostrar o quanto você é importante, você nem sabe disso. Nem sabe disso. Tudo começou lá no livro de Gênesis, tá? Tudo começou lá no livro de Gênesis. O texto diz, da palavra do Senhor em Gênesis, que Deus fez do pó da terra um boneco de barro. A partir desse boneco de barro, ele deu formas, segundo a imaginação dele. Ele colocou braços nesse boneco? Sim. Sim ou não? Sim. Ele colocou pernas nesse boneco? Sim. Sim. Colocou nariz? Eu não sei se foi grande ou pequeno, mas ele colocou. Colocou orelha? Sim. Nesse boneco? Sim ou não? Sim. Certo. Colocou os dedinhos na mão? Sim. Deu trabalho, porque são muitos, não é verdade? Mas ele colocou. Eu não sei quanto tempo ele gastou para fazer esse boneco. Eu não sei quanto tempo ele levou ali, dando forma àquele boneco de barro. Mas a verdade é que chegou um momento que ele terminou o boneco, sim ou não? Sim. Eu não sei se ele colocou uma pintinha lá, não é? Eu não sei se ele pegou e fez um furinho, um apertozinho assim na bochecha para ficar aquela marquinha, né? De galã. Eu não sei se ele pegou o queixo e apertou um pouquinho assim, né? Porque diz que quem tem o queixo assim, fechadinho assim, diz que é mais inteligente que os outros. Eu não sei se ele pegou uma orelha e colocou meio pontiagudazinha para cima, igual do Spock na Jornada nas Estrelas. Eu não sei os detalhes do boneco. Eu sei que lá no livro de Gênesis Deus fez um boneco que foi o primeiro exemplar de uma série, tá? Que ainda não terminou de ser editada e que está sendo editada de geração em geração. Aleluia. E que você faz parte dessa edição. Glória a Deus. Amém? Porque você faz parte dessa geração. Amém, Senhor. A verdade é que essa geração vai passar. E para a tristeza de muitos que ainda não aceitaram Jesus, tá?
você vai ter que partir dessa terra. Porque tem muita gente que vive nessa terra achando que nunca vai sair dela. Não é verdade? Nós vamos partir dessa terra. E quando nós partirmos, nós teremos que prestar conta diante do Criador. Aquele que criou o primeiro exemplar, depois tirou do lado dele uma costela e criou um exemplar feminino. Não é? Que lindo, né? Deus não tirou a mulher da cabeça para que ela não fosse? Já são, né? Manda que ela beleza. Ela não é? Dá ordem que é uma maravilha. Ela não é? Então vocês mulheres não são cabeça. Certo? Os homens ficam quietinhos olhando para mim, senão você vai levar um couro aí e não vai botar culpa em mim. Mas também Deus não tirou do pé para que não fosse pisada. Né? Amém, queridos? Amém. Me diga assim, eu não nasci para ser pisado. Mas também, fala, mas também. Afinando a palavra, mas também. Não ser a cabeça. Diga assim, do lado. Igual. Lado a lado. Diga, co-herdeira dos céus. Quem está entendendo, queridos? Porque Deus é grandioso em sabedoria. Quem muda essas coisas todas é o ser humano. Porque cada um pensa de um jeito. Cada cabeça é uma sentença, é ou não é? Não é verdade? Cada cabeça é uma sentença. Aqui eu encontro homens aqui de todas as qualidades. Apareceu uma barata voando um dia desse aqui, teve um que pegou o chinelo e pá, pulou ela na parede. Mas antes desse pular ela na parede, teve uns que subiu na cadeira, levantou os pés. Né? Eu não quero entrar em detalhes, mas alguém fez ui. Mas por quê? Cada cabeça é uma sentença. Tá certo? Nós somos diferentes, queridos, uns dos outros. Mas Deus, Ele tem uma essência para nós. E é isso que eu quero abordar com você. Porque quando Deus fez aquele boneco, queridos, não era sem propósito. Não era um boneco de massinha de modelar como a gente brinca hoje com as crianças. Não era isso. Deus fez aquele boneco porque Ele tinha um projeto, um propósito, um plano para aquele boneco. Porque aquele boneco deixou de ser boneco. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas daquele boneco. Sabe o que é um boneco, queridos? De barro. Quem é que sabe o que é barro? Sabe? Quem é que já brincou com barro? Quem é que já apanhou por causa do barro? Eu já surgi com a camisa branca no barro. Meu pai foi um couro seguro. Porque pensa que uma dona Nara gostava de bater. E ela batia por vontade, viu? Quem é que teve pais aqui que bateu por vontade? Rapaz, não é fácil não. Quem é que apanhou valendo já aqui? A geração que passou hoje em dia, as crianças estão só na mamata, faz o que quer, né? Mas no meu tempo, queridos, o negócio era feio. Era diferente. Mas eu agradeço a Deus, porque isso cooperou com a formação do meu caráter hoje. O fato é que Deus brincou com o barro. Ele não tinha como apanhar de ninguém porque ele não teve mãe. Quem está entendendo? Porque Deus é eterno. Porque Deus é eterno. Não é verdade? Formou o boneco. E ele chegou bem pertinho do boneco, na direção assim do narigão. Colocou a boca no narigão do boneco. E fez o quê? Soprou. É isso que Gênesis diz. Que Deus soprou o fôlego de vida no boneco de barro. O texto diz que ele passou a ser alma vivente. Deixou de ser barro, literalmente, mas passou a ser de carne, osso e pescoço. Porque todo mundo tem um pescoço, não é? Não é? E tem gente que a gente fala, essa aí é carne de pescoço. Sabe por quê, queridos? Porque tem pouca carne, né? Ela não é? Deus sopra o fôlego de vida nas narinas daquele boneco, queridos. E olha que coisa extraordinária que a gente precisa conjecturar. Deus não soprou um fôlego qualquer, não era um vento qualquer. Não era uma brisa, não era uma ventania, não era um tornado, um furacão, não era... Quem está entendendo? Ele estava participando algo dele para o boneco. É algo que saiu dos seus pulmões, dos pulmões de Deus, para aquele boneco. Ora, quando Deus sopra nas narinas daquele boneco,
ele está passando partículas de Deus para o boneco. Porque Deus é Deus. Não sei se você está entendendo que a dádiva da vida é o sopro de vida que Deus nos deu. E que isso precisa ser reconhecido. E que nós precisamos honrar Deus por isso. Por estarmos vivos e estarmos respirando esse fôlego que é a partícula dele dada a nós. Aleluia. Diga assim, Deus fez isso por mim. Deus fez isso por mim. Deus fez isso. Você está entendendo o quão importante você é? O quão importante é a tua vida? Queridos, nós não somos qualquer coisa. Muita gente vive à margem da sociedade, caído aí pelas ruas, vivem uma vida subhumana, porque foram convencidos moralmente de que a pessoa ela é uma pessoa derrotada. Quem está entendendo? Mas na verdade essa pessoa é uma pessoa vencedora, vitoriosa. Nós já nascemos vencedores, queridos. Nós já nascemos vencedores. O que acontece é que com o passar do tempo, nós somos convencidos, nós que me refiro à humanidade em alguns momentos, somos convencidos que somos derrotados. E aí, quando nós entendemos que não somos vencedores, aí a gente entra num estado, tá, de decomposição moral. E isso leva literalmente à destruição. Quem conhece alguém que está à margem da sociedade? Quem conhece alguém que até perdeu a vontade de viver? Quem conhece alguém que faz tudo para se autodestruir? Nós conhecemos alguém. E por que essas pessoas vivem assim, queridos? Simplesmente porque ainda não entenderam que são vencedores. E que como vencedores vão precisar lutar pela sua vitória. Mas que existe uma promessa de vitória para nós. O propósito da igreja, o propósito do pastor, o propósito do ministério, o propósito do evangelho é levar essas pessoas a entenderem que elas não são qualquer coisa, existem partículas de vida de Deus nela. E que se Deus deu, Ele não fez isso, queridos, e se arrependeu. Ele deu e Ele deu sabendo o que estava fazendo, sim ou não? Sim. Você acha que Deus, Ele errou ao te dar a vida? Lógico que você vai dizer que não, né? Porque foi para você. Mas será que Deus errou em dar a vida a Hitler? A Mussolini? Será que Deus errou em dar a vida a tantos que tiraram vidas de milhões? Deus não errou em dar a vida a ninguém. Quem errou foi a pessoa em se entregar a uma ideia diferente daquela que Deus nos deu, de que nós somos vencedores. Quem está entendendo, querido? É uma guerra filosófica. É uma guerra moral. A guerra não está acontecendo no ambiente externo. A guerra está acontecendo dentro de nós. E nós precisamos vencer a nós mesmos. Sabe quem é o teu maior inimigo, meu querido, minha querida? Diga, sou eu. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Que às vezes tiramos de nós o direito da vitória. Que às vezes nos colocamos em situação que não é bom para nós. Pensa que nós às vezes nos colocamos em situações em que nós estamos atraindo para nós a maldição. Porque nós vamos sofrer da consequência das nossas atitudes, sim ou não? Não é? A lei de Newton, toda ação provoca uma reação. E isso é físico, vai acontecer. Vai acontecer. Se eu planto um caroço de goiaba, vai nascer o quê? Não, goiaba não. Vocês são tão apressados, meu Deus do céu. Eu planto um caroço de manga, vai nascer o quê? Vai nascer um pé de mangueira. O povo já está querendo que nasça a manga. Conhece a tia? A gente não gosta de esperar, a gente quer um negócio logo, né? Tem que esperar a mangueira brotar. Vai crescer quanto tempo para dar manga? Bota aí 3, 4, 5 anos para dar uma manga. Mas o bacana é que depois que ela tiver adulta, vai dar manga todo ano. E vai dar uma só? Não. Vai dar muitas mangas. Quem está entendendo? Mas para que isso aconteça, precisa haver uma ação. A ação de plantação.
plantar. Tem uma musiquinha cristã, evangélica, um louvor de criança, tá? Porque eu estou na igreja há muito tempo, não vim como criança, mas aos 18 anos de idade. E eu vi as crianças cantando uma musiquinha que canta assim, ó: o chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Vamos cantar? O chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Quem aprendeu a musiquinha aí? As crianças lá no meu tempo de jovem, há 1685 anos atrás, cantavam esse louvor. Hoje eu não sei mais, tá? Porque nós somos fruto de uma ação. Nós somos a reação de uma ação de Deus. Deus teve uma ação, fez um boneco do barro e soprou, vindo do seu pulmão. Olha, um pulmão espiritual. O fôlego. O que está dentro de nós não é nosso. O que está dentro de nós é divino. É de Deus. Glória a Deus. Foi Deus que nos deu. E o que é interessante é que a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus. Porque é dele. Não vai para outro lugar. Volta para Ele. Para que Ele decida o que vai acontecer. Amém. Quando nós lemos aqui em Tiago no capítulo 3, o verso 10, que nós fizemos a leitura, Tiago ele diz assim, olha: de uma mesma boca procede bênção e maldição. E eu quero chamar a tua atenção nessa hora, porque esse é um divisor de águas na nossa vida, queridos. Nós já aprendemos que para haver a fala, precisa ter a língua em movimento e o fôlego. E esse fôlego é o de? Você está entendendo que nós somos o único ser vivente que temos razão e que falamos, pensamos e falamos? Aí diz assim: ah, mas o papagaio fala. O papagaio não fala. O papagaio repete. É coisa diferente. Existem vários animais que repetem, reverberam o som que ouve. O papagaio não fala, ele imita o som. Quem está entendendo? Ele não tem sabedoria, tá, para produzir o som. Ele faz aquilo pelo qual ele nasceu para fazer. Ele só repete, reverbera o som. Nós somos o único ser da criação, tá, com qualidades especiais. Todos os seres da criação, Deus disse assim: haja o elefante, e passou a existir o elefante. Haja o macaco, passou a existir o macaco. Haja a borboleta, nascida da lagarta, passou a existir. E Deus, no seu momento criativo, seus haja isso, haja aquilo, haja aquilo, haja aquilo outro. E o que é interessante, Deus chamou o homem, que ele formou do barro, e mandou o homem dar nome a esses animais. Interessante, né? Coelho tem cara de coelho, não tem? Ele deu o nome direitinho, sim ou não? Deu ou não deu? Papagaio não tem jeito de papagaio? Rapaz, Adão deu os nomes bem direitinho para os animais. E a gente vê aqui a sabedoria que Deus deu àquele primeiro homem. Me reportando agora já para a nossa era, na epístola de Tiago. Tiago diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Sabe o que Tiago está dizendo? Que quando a gente fala, pode ser bênção e pode ser... Talvez ainda não esteja claro para você, mas deixa eu te explicar. Bênção ou maldição é uma ação espiritual. Não é uma ação física, tá? Bênção ou maldição, tá, é uma ação no mundo espiritual. Ora, o fôlego que há em nós é algo espiritual, sim ou não? Sim. Veio de um ser espiritual, então é espiritual. Certo? O rotes que você coloca é espiritual? Sim ou não? Não, o rotes que você coloca... Todo mundo sabe o que é rotes? Dentadura! A dentadura que você coloca... Eu queria falar bonitinho, querido, só para... A dentadura que você coloca é espiritual? Não é material, é físico. Aquilo não gera efeito no mundo espiritual.
Aquilo é a produção do profissional que vai deixar de você ser pronto. Banguela. E que de vez em quando se esquecer de colocar o corega e às vezes cai dentro do copo de refrigerante na pizzaria. Isso não é algo espiritual, isso é algo material. O que Tiago está dizendo para mim e para você, meu querido e minha querida, é que a nossa fala é algo espiritual, porque é o fôlego de vida de Deus saindo para produzir um efeito em algum lugar ou em alguém. Você talvez não entenda, mas quando eu digo assim, você vai conseguir. Nós ouvimos, sim ou não? Sim. Você viu o articular da minha boca, sim ou não? Sim. Só que isso é muito mais. Por esse fôlego ter sido um fôlego recebido do ser divino de Deus, ele produz uma ação fora do mundo físico, ele produz uma ação, essa palavra produz uma ação no mundo espiritual. E o que está acontecendo, a humanidade, por não saber disso, que a nossa fala é uma ação de Deus para que seja estabelecida ou uma bênção ou uma maldição. E que infelizmente nós, seres humanos, falando de forma generalizada, estamos preferindo maldição do que a bênção. Porque pensa como tem pessoa para mentir. Estou falando besteira? Pensa como tem pessoas para praguejar. Pensa como tem pessoas para desejar a morte dos outros. Pensa como tem pessoas querendo que a pessoa seja mutilada. Ah, queria tanto que essa pessoa perdesse uma perninha. Quem conhece gente assim? Ah, se essa pessoa perdesse essa cabeça sendo cortada no meio. Quem já ouviu coisa assim? Queridos, o que Tiago está querendo me dizer e te dizer é que nós somos responsáveis diretos sobre a vida do nosso próximo, por aquilo que a gente diz, pela vida do nosso próximo, por aquela palavra que a gente transmite e que ela tem efeito espiritual. Agora, pior do que a gente profetizar sobre a vida do próximo é se auto-apraguejar. Quantas pessoas você conhece que já disse assim: para mim tudo dá errado. Ah, a minha vida é uma desgraça. Ah, nada vai dar certo para mim. Ah, eu não consigo. Ah, não vai se realizar. Eu não serei feliz nunca. Quando nós emitimos essas palavras, queridos, está havendo uma ação no mundo espiritual. E aí vai chegar um momento que nós perderemos domínio sobre a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque nós acabamos de entregá-la por completo ao mundo espiritual da maldade. Porque se você não sabe, a palavra maldição significa ordem dada a Satanás para agir. Isso que significa a palavra maldição. Então, quando eu digo assim, sua desgraçada, Satanás, opa, é comigo mesmo. E aí Satanás entra na história para fazer o quê? Sobre a vida da pessoa? Desgraçado. Quem está entendendo o fundamento disso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós precisamos aprender com Deus a guardar a porta da nossa boca. Quantas pessoas param, queridos? Para estabelecer juízo sobre a causa dos outros. Engraçado, ninguém sabe de nada, mas todo mundo tem uma receitinha para os outros, né? E o ditado que eu conheço que diz que de médico e louco, todo mundo tem. Porque todo mundo tem um chazinho para ensinar, não é? E o chazinho que tem para ensinar, irmão, cura tudo. É ou não é? E como o chazinho é fitoterápico, tá certo a palavra? Aí, pensando o quê? Como o chazinho é fitoterápico, a gente vai tomando, né? Porque se não fizer bem, mal também não faz. Não é?
O problema é que enquanto está nessa de médico, beleza. E quando entra na qualidade de louco, de doido? E nós, queridos, precisamos nos atentar a isso, porque Deus nos chamou para sermos referência nessa terra, fazermos a diferença. E se nós decidirmos sermos abençoadores, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Porque como abençoador, nós estamos neutralizando a obra de Satanás e estamos dando legalidade para o Senhor agir. E agir com bênção das vidas. Eu já citei esse exemplo aqui de uma irmãzinha de círculo de oração. Quem sabe o que é um círculo de oração? Aqueles trabalhos na igreja onde se reúne o povo para clamar, para orar de joelhos. Né? O que nós fizemos aqui às 18 horas foi um círculo de oração. Né? Para consagração, para clamor. A irmãzinha, ela era efetiva no círculo de oração. Toda semana ela estava lá. Toda semana ela jejuava. Toda semana ela se consagrava. E ia lá. Ela era reconhecida pelos outros como uma referência espiritual. Só que existia um problema na sua vida. Ela tinha um marido, tá? Ela tinha um marido que tinha problemas com o alcoolismo. E esse marido, ele não tinha limites. Entenda que para tudo tem um limite na vida, não é verdade? E se nós sabemos nos limitar, a nossa vida ela vai bem. O problema é quando passa dos limites. E esse marido dessa irmã é carioca. Essa coisa não acontece por aqui não, só acontece no Rio de Janeiro. O marido dela, tá, ele passava dos limites. E quando chegava em casa, queridos, era um terror. E aí o que essa irmã do círculo de oração fazia? Ela ia para o círculo de oração e liberava a palavra profética. Meu marido vai se curar disso. É bênção ou maldição? Meu marido vai reagir e esse álcool não vai ter mais poder sobre ela. É bênção ou maldição? Deus vai dar força a ele, ele vai tomar uma decisão e a história dele vai mudar. É bênção ou maldição? Beleza. Enquanto está ali no círculo de oração, ela está profetizando. Bênção ou maldição? Certo. Aí ela saiu de casa um determinado dia. Quem deu esse testemunho foi ela mesma, viu? E chegou em casa, queridos. Não sabia que o marido tinha chegado primeiro. Sempre ele chegava depois das 9, depois da oração, depois do culto, né? E ele chegou em casa antes dela. Quando ela chegou em casa, que abriu a porta, que olhou o tapete novo que ela tinha na sala dela, o homem chegou. Lá no Rio chama vomitar. Aqui como chama? Provocar. Lá no Pará é baldear. Qualquer A desse daí você já sabe. Chamou o Raul. Raul! Em cima do tapete novo da casa da irmã do círculo de oração. Quando ela chegou, que abriu a porta e olhou aquele tapete e aquela coxinha que ele comeu. Vocês sabem, né? Comeu uns amendoizinhos também. Aquela irmã olhou aquilo, olhou pro cara, fechou a mão, cerrou os dentes e soltou: seu desgraçado! Olha o que tu fez no meu tapete, tu vai morrer nessa desgraça da bebida. Na igreja, ela estava abençoando a maldição. Quando chegou em casa, ela... Quem está entendendo o que Tiago está dizendo? De uma mesma boca sai bênção e sai maldição. Quantas vezes pais olham para os seus filhos e por terem dificuldade às vezes de aprender, dizem assim: seu burro, menino, tu é um jumento, menino, tu é um orelhudo, menino, tu não aprende. Isso é bênção ou maldição sobre a vida dele? Está sendo estabelecida sobre a vida dele uma dificuldade agora espiritual para que ele aprenda. Já tem dificuldade de aprender, vai ter mais ainda.
diferente de um homem e de uma mulher de Deus que entende essa palavra e olha para o menino com dificuldade de aprender e diz assim: vem cá, meu filho. E coloca a mão sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela e diz assim: hoje eu determino sobre a tua vida uma unção de sabedoria. Aleluia! A partir de hoje não terá mais dificuldades. Eu te abençoo com unção de sabedoria. Tu vai ser inteligente. Tudo você vai aprender mais rápido a partir de agora. Aleluia. Você vai aprender fórmulas complicadas, equações. Você vai crescer com inteligência e será uma referência na tua geração. Isso é bênção ou maldição? Bênção. Eu não sei como você está absorvendo isso tudo, mas eu espero que esteja havendo em você agora um exame de consciência. Um exame de consciência. Para quê, meu querido e minha querida? Para que haja a partir de hoje uma escolha. Vou ser abençoador ou vou ser amaldiçoador? Eu vou viver uma vida de bênção ou vou viver uma vida de maldição? Porque lembra que eu falei do caroço de manga? Tal qual é com a minha prática. Se eu abençoo, eu colho. Mas se eu amaldiçoo? Porque essa é a lei da semeadura. Eu só colho o que eu planto. E isso, queridos, não adianta ser bonitinho, bonitinha, ter cabelo liso ou enrolado, ter chapinha ou aplique. Como é que é o nome daquele negócio que... ter dread? Não adianta. Essa regra é para todo mundo. A gente vai colher o que a gente planta. Se nós tivermos nos nossos lábios palavras de bênção, recairá sobre as nossas vidas bênção. E eu lembro de um tempo com muita saudade em que os pais cobravam dos seus filhos pedir bênção. Chegava na casa da vovó, eu levava umas biscas. Sabe o que é a bisca? Sabe o que é a bisca? Pegar esse dedo assim, ó, sabe esse dedo aqui, ó, dedo médio? Colocar o ossinho para cima, colocar na cabeça e puxar assim, ó. O nome disso é bisca. Pensa como arranca os cabelinhos, dói pra caramba. Cocorote. Tá? Eu lembro do tempo onde os pais davam um cocorote no seu filho porque não pediu bênção ao seu avô, à sua avó, à sua tia, do seu tio. Olha, havia um tempo que o povo conhecia menos a palavra e queriam bênção. E hoje o povo conhece tanto a Bíblia e pouco se vê alguém pedindo bênção. Até hoje, queridos, se eu falar com um dos meus tios e a primeira coisa que eu disser, sua bênção, meu tio, ele vai me chamar a atenção. Com certeza. Vão dizer, você desaprendeu, garoto? E eu me orgulho desse tempo. Porque minha mãe mesmo espírita. Eu fui nascido em centro espírita, queridos. Minha mãe mesmo espírita ensinou o seu filho espírita a pedir bênção. E engraçado que hoje os crentes não ensinam seus filhos a pedirem bênção. Não ensinam os crentes, não ensinam seus filhos a desejarem bênção. Não ensinam. É uma vergonha, queridos. Uma vergonha a mudança do caráter do ser humano. Até porque o mau exemplo dos pais para os filhos está sendo muito grande. Como é que os filhos vão ter confiança? Não é? Como é que os filhos vão respeitar os seus pais se estão em maus exemplos? Queridos, isso é muito sério. Porque nós somos formadores de caráter. Tem sempre alguém que se espelha na gente, por mais que a gente ache que não. Tem sempre alguém que olha pra gente esperando alguma coisa boa da gente. Talvez você diga assim, mas eu sou duro feito coco. Não é? Mas tem pessoas que estão esperando alguma coisa de você que não é dinheiro. Às vezes é um abraço, uma visita, um beijo, uma palavra dizendo assim, estou aqui, vim te ver, vim te visitar, eu estou aqui. Para muita gente isso é melhor do que dinheiro, porque existem valores muito maiores do que os valores estabelecidos por esse planeta, por essa terra. Às vezes a nossa vida, queridos,
ela está moldada naquilo que nós escolhemos para nós. E infelizmente, em muitos casos, estão moldadas à maldição. Qual é o objetivo desse pastor maluco aqui de ficar gritando? É de fazer você entender que você não é qualquer coisa. Você é uma obra de arte de Deus. Glória a Deus. Você é uma obra-prima do Senhor. Aleluia. Que não quer te ver, que não quer te ver perder, que não quer te ver retroceder, porque você é a obra-prima do Senhor. Amém. Deus quer olhar do céu para você e dar um belo sorriso. Deus quer olhar dos céus para você, queridos, e ficar, né? E ficar ali namorando. Sabe o que é namorar? É ficar olhando assim, com os olhos sorrindo. Deus quer olhar para nós e quer namorar a nossa vida, porque diz: meu filho entendeu o propósito, minha filha compreendeu o propósito. Deus é capaz de nos namorar tanto, queridos, que não é pejorativo. Deus quer nos namorar tanto que Ele namorou Jó. Ele ficou lá olhando Jó, admirando Jó. Ele ficou de lá: olha só, maravilha. Ele faz sacrifício pelos filhos e nem vai para a festa. Olha lá. E Deus namorando Jó, a ponto de chamar Satanás e dizer: ó, tu viu lá o meu servo Jó? Deus se encanta quando nós decidimos fazer aquilo que o agrada. Deus se encanta. Aleluia, Deus. Deus. Glória. Ele olha dos céus com prazer e alegria, a ponto de dar referência no mundo espiritual. Os demônios apareceram em Atos dos Apóstolos, vieram os caras para tentar expulsar o demônio, e os demônios disseram assim: conheço a Cristo e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Sabe o que os demônios estão dizendo? Eu sei quem é respeitado no mundo espiritual porque é abençoador. Amém. Porque aquelas pessoas que são amaldiçoadores não estão do lado da luz. Às vezes dá a gente vontade mesmo de apraguejar. A palavra vem na ponta da língua, não é? Sabe o que você tem que fazer quando a palavra vier na ponta da língua para você amaldiçoar? Encher a boca d'água. Para não dizer nada. Porque toda palavra de maldição que a gente lançar, mesmo que seja justa, porque tem gente que merece maldição, não é? Mas quem vai estabelecer a maldição não é eu e você. Entrega na mão do Senhor. Senhor, seja conforme a tua vontade. E de você sai a palavra assim: que haja a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Isso é bênção. Quem está entendendo essa palavra? Eu quero fazer uma leitura do texto que Deus estabelece agora esse ensino como uma regra. E esse texto se encontra em Deuteronômio, no capítulo de número 11. Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo 26. Deixa eu explicar para vocês o que é o livro de Deuteronômio. Antes do livro de Deuteronômio, existe o livro de Levítico. É quando Deus dá as leis ao seu povo. Leis de bênção e não de maldição. Leis de vida e não de morte. Leis de prosperidade e não de escassez. Quem está entendendo, queridos? Leis de bênção. E aí, quando termina-se de escrever o livro de Levítico, quem escreveu foi Moisés, Deus dá para ele escrever o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa repetição das leis. É como se Deus dissesse assim: ó, meu filho, eu já te falei uma vez, eu vou te falar a segunda. Isso é o Deuteronômio, a repetição das leis. E na repetição das leis, Deus confirma a bênção, se abençoarmos. Mas também confirma a maldição, se amaldiçoarmos. E aqui no capítulo 11, a partir do versículo 26 de Deuteronômio, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor Deus usando Moisés para dizer ao povo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição,
se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. O que o Senhor está dizendo? É que Ele chamou um povo para ser divisor de água nessa terra. Deus chamou um povo para ser abençoador. Deus chamou um povo para estabelecer a bênção dele sobre as vidas, mesmo que as pessoas não mereçam. E isso se chama misericórdia. Se uma pessoa te pede dinheiro emprestado e não te paga, você levanta a mão e fala assim: Senhor, que possa haver a tua misericórdia sobre essa vida. Mas, Pai, eu entrego em tuas mãos para que seja aplicada a justiça. Não eu dizer assim: Senhor, vai morrer na desgraça, pegou dinheiro comigo e não pagou, vai passar fome. Entende como nós somos, queridos? Não somos nós os juízes. Nós somos os filhos de Deus, para sermos misericordiosos ao mundo e que haja a graça da misericórdia de Deus, porque nós profetizamos isso. Amém. Sabe por que muita gente não está se salvando? Porque pensa como o crente é egoísta hoje. Quer uma igreja só para eles. Não tem mais amor. Não tem carinho, não tem amor, não tem nada. Não é? Não tem compaixão das pessoas. Não tem misericórdia de ninguém. Nós estamos vivendo um evangelho muito chulo, mesquinho, queridos. E muito pobre. Muito pobre. Porque pensa que você não tem dinheiro, mas se alguém pede uma moedinha para você no caminho, você não tem dinheiro. Pedro também não tinha. E ele ia bem entrando na igreja, e tinha uma pessoa aleijada na porta da igreja pedindo uma moedinha. E aquele homem que aprendeu com Jesus a ser misericordioso, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho unção de bênção para te dar. Ele diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus e anda. Aleluia! Aleluia! O que nós temos? Talvez você queira fazer muita coisa e fica: ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho QI. Sabe o que é QI? Pois é, quem indique. Não é o quociente de inteligência, não. É o quem indique. Ah, mas tudo sempre foi difícil para mim. Por que vai ser fácil agora? Ah, entende que a gente tem um A para tudo nessa vida? A gente tem um A para tudo nessa vida. Fala: viu como é que você sabe? Vocês sabem, irmão, porque isso é do nosso dia a dia. A gente vive dando desculpa. Eu vou pegar nas orelhas de vocês bem direitinho agora. Quem é que não terminou o ensino médio aqui? Levanta a mão bem autona aí. Ah, não tem só você, não tem mais. E não terminou por quê? Aí você vai dizer: não terminou por quê? Aí vai dar desculpinha, né? E por que não vai agora estudar agora? Agora, eu tô velho. Tá velho? Tá velha? Velho é o diabo. Sabe quanto tempo ele tem de vida? Ele tem até uma música que diz: eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada desse mundo que eu não saiba demais. Ó, além de velho, estudioso. Veterano, ó, cheio de faculdades nas costas. É o diabo. Por isso que ele vence muito ser humano. Porque Jesus fala da seguinte forma: errais por não conhecer. Por falta de conhecimento. Nós temos que estudar. Estudar, queridos. Estudando fica mais fácil. Estudando fica muito mais fácil. E nunca é tarde para estudar. Tem um homem na Bíblia. Tem um homem na Bíblia, queridos, tá? Que vivia estudando, chamado João. Ele morreu de velhice. E por incrível que pareça, na velhice dele, preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. Para quem não sabe, a Ilha de Patmos era uma ilha-prisão, igual Alcatraz, tá? E uma ilha que tinha aqui
no Brasil, que também era uma prisão. A Ilha Grande, para quem é mais antigo sabe. João estava preso nessa ilha, e nessa ilha ele estava estudando, lendo, buscando conhecimento. E foi a ele que Deus revelou o Apocalipse. Porque Deus não quer pessoas limitadas. Deus quer pessoas que possam ser avante, à frente da sua era. À frente da sua era. Quando nós, queridos, caímos no comodismo para ter uma vidinha, e quando eu falo vidinha é pejorativo mesmo, desculpa, mas tem muito crente que tem uma vidinha. E ai, Nunca muda. porque simplesmente não está disposto a viver o sobrenatural do Senhor. Nós precisamos estudar, queridos. Porque quando nós estudamos, a nossa mente se ocupa, gera perspectivas de coisa grande, e a gente sai da maldição para a bênção. Aquela pessoa que fica com a vida ociosa, sabe? No tal do Zap, o dia todo dia, certo? Não tem muita coisa a ganhar. Não tem muita coisa a crescer. Você quer bênção ou maldição? Bênção. Então tem que correr atrás da bênção. É tempo de mudar a história. É tempo de revolucionar. E é tempo de nós sairmos daqui hoje entendendo que nós temos que abençoar. Se você passar ali na esquina, aquela pessoa que está fumando ali uma pedrinha de crack, e que olhar para você, ei irmão, ei irmã, você vai virar a cara para o outro lado? Não. Porque você vai estar perdendo a oportunidade de estender a mão e liberar palavras de libertação. Você vai se curar disso. Tua história vai mudar. Você vai vencer esse negócio. Entende para que Deus nos chamou? Para fazermos diferença desse mundo. Enquanto a vizinhança está dizendo assim, isso é um desgraçado, isso aí está à beira da morte. Você está dizendo, vai viver, vai ser restaurado, vai mudar, vai vencer esse negócio vai ser rompido. Essa barreira vai ser rompida. Vai haver um sobrenatural, Deus vai fazer um milagre. Você entende o que é a igreja na terra? Nós somos a igreja. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, saia desse lugar entendendo que você é que vai fazer a diferença. Nunca diga nada para a destruição de ninguém. Diga sempre uma palavra de fé para que haja milagre. Todo mundo aqui acredita em milagre? Amém? Amém? Que você possa receber essa palavra no teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.